Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao nosso trabalho aqui, onde eu tenho falado sobre a teologia do domínio. E eu quero te mostrar que a teologia da prosperidade, como todo esse, vamos dizer, essas mudanças que têm ocorrido nas igrejas, essas inovações teológicas, essa própria politicagem que está acontecendo, tudo isso faz parte de um trabalho de tirar a centralidade de Cristo. A igreja está deixando de olhar para a salvação em Cristo Jesus. A igreja está deixando as doutrinas apostólicas para olhar para outra coisa. Então, essa teologia moderna, ela faz parte desse processo da teologia do domínio. Observem que a teologia foi mudada, observe que a igreja está depositando uma esperança num messianismo político, e eu tenho alertado aqui constantemente do que está acontecendo e que não é muito claro aos nossos olhos, só com muita pesquisa que a gente descobre. Então eu quero mostrar que a teologia da prosperidade, além de fazer parte desse processo de mudança para essa nova ordem, para essa nova espiritualidade, é uma teologia, assim como o trabalho do Rema, né? É uma teologia triunfalista, é um pensamento teológico, entre aspas, que não é bíblico, ao contrário, é antibíblico, e está provocando essa mudança. E a base disso aqui é aquilo que eu chamo sempre de a doutrina da serpente. Então, eu tenho mostrado que a doutrina da serpente é um pensamento, é uma espiritualidade que tem como base o esoterismo. O esoterismo, seja o esoterismo judaico, seja o gnosticismo, seja a teosofia e outros ramos aí. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar que a Bíblia Sagrada, ela não apoia em aspecto nenhum a teologia da prosperidade. Muito ao contrário. Ela não é bíblica, ela é antibíblica. A Bíblia trata da riqueza, mas nós vamos aqui mostrar alguns textos, eu selecionei os mais importantes, e quero que você fique até o final, porque eu quero que você veja o apóstolo Paulo falando. Que o apóstolo Paulo, esse gigante da fé, que é tão assim abandonado, esse homem que, na minha opinião, depois de Cristo, foi o maior homem de Deus que esse mundo já viu. Então é isso, gente. Vamos lá, então, né, para os slides aqui. Primeiro, deixar claro que não é que a Bíblia seja contra a riqueza. A Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia não diz que é proibido ser rico, a Bíblia não fala que a riqueza é pecado, mas ao contrário do que esses falsos pastores têm ensinado, a Bíblia alerta para o perigo das riquezas. A Bíblia não propõe que todos têm que ser ricos. A Bíblia mostra que a riqueza ela é um perigo para a fé. E outra coisa é que a Bíblia não diz em lugar nenhum que a falta de riqueza é porque você não tem fé, porque você... qualquer coisa de problema espiritual. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de pobres que foram abençoados. A Bíblia fala que os pobres, eles também fazem parte do plano de Deus. Então vamos aqui, deixando isso claro, vamos aqui para os slides. Olha só, primeiro texto que eu queria mostrar, então, aqui Provérbios 22, versículo 1 fala: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o criador de ambos. Primeiro tapa na cara da teologia da prosperidade é que a Bíblia aponta que existem bens imateriais, né, valores morais, que a Bíblia é clara em dizer que vale muito mais do que a prata e o ouro. Tudo bem que não está condenando a riqueza, estou sendo justo aqui. Esse texto não está condenando a riqueza, mas ela não coloca a riqueza como prioridade e nunca colocou. A Bíblia nunca colocou a riqueza como prioridade. A Bíblia nunca colocou a riqueza como um propósito de Deus para os seus fiéis. Nunca, nunca colocou. É muito fácil pegar versículos isolados e transformá-los de uma forma suja, né, e antibíblica. E outra coisa, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o criador de ambos. O mesmo Deus que dá riquezas a um, ele quer outros pobres. Porque nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser a mesma coisa. Então, bom, Deus é o criador do rico e do pobre. Vamos seguir aqui. Vamos falar sobre contentamento, para você não dizer, então Deus quer a gente passando fome na miséria. Não, Deus não está falando de miséria aqui. Pobreza não significa miséria. Vamos lá.
Não te fadigues, Provérbios 23, agora 4 e 5. Não te fadigues para ser rico. Buscar riqueza é fadiga, é cansaço, né? O que esses coaches aí, como Pablo Marçal faz, na verdade, enriquece somente aquele que está promovendo o falso enriquecimento, né? Não te fadigues para ser rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Olha como a Bíblia é interessante. Eles não falam esses versículos. Eles não mostram esses textos bíblicos. E como a maioria dos cristãos não lê Bíblia, né? Depende aí da sua liderança. Aí o que vier, o que eles falarem, a gente acaba engolindo, acaba aceitando. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: não te canses para ser rico e não aplique a isso a tua inteligência. Eu não tenho que aplicar a minha inteligência e o meu potencial para ser rico, não. Se eu tiver que ser, eu vou ser. Se não tiver que ser, glória a Deus por isso também. Vamos lá. Versículo 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O que ele está dizendo é que você vai ficar investindo em riqueza, sabendo que uma hora ela pode ir embora. E a Bíblia vai mostrar que se a riqueza não for embora, uma hora você morre, né? E aí, vamos lá. Olha que a Bíblia está alertando contra a riqueza. Está mostrando que não é assim que o crente tem que viver. Vamos lá. Quem ama o dinheiro, aí você vai dizer, mas eu não amo o dinheiro, eu só quero ser rico. Bom, difícil separar isso, né? Mas a Bíblia vai se aprofundar. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Porque é óbvio que quanto mais quero, mais eu vou querer. Quanto mais eu tenho, mais eu vou querer. Porque eu vou me acostumar com aquele padrão e eu vou querer mostrar para as pessoas que eu posso ser mais abençoado. Isso vai virar um vício. Então, quem ama o dinheiro jamais se farta dele. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, essa busca incessante pela riqueza, sendo que Deus já me deu o que eu preciso, isso é vaidade, isso é vão, que Salomão aqui quer dizer. Aqui é Eclesiastes 5. Vale a pena ler esse capítulo todo, eu tirei só o essencial aqui. Mas vamos esperar para chegar em Paulo, que é o Novo Testamento. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Ou seja, quanto mais você multiplicar os seus bens, mais vão se multiplicar aqueles que vão precisar dos seus bens. Não somente o comer no sentido de alimento, mas aqueles que vão depender da sua riqueza, né? Seja funcionário, seja filho, seja herdeiro, seja o que for. Que mais proveito, pois, tem os que seus donos do que os verem com seus olhos? O que ele quer dizer? Você não vai aproveitar nada além daquilo que você está vendo. Porque, na verdade, a riqueza traz muitos problemas consigo, né? Juntamente com ela. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Bispo Macedo, por exemplo, não deve gostar desse versículo. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Ele não está falando de passar fome. O pouco aqui significa que eu não preciso ter muito. Então, o que importa é ter o sono doce, é ter a paz de espírito. Como diz um certo provérbio, que é melhor a hortaliça e comer a paz do que o boi gordo e comer a contenda. Como acontece muito em famílias que têm dinheiro, a briga pelo dinheiro, principalmente quando o testador morre, né? Vamos lá. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Salomão está dizendo que percebeu isso debaixo do sol, ou seja, na existência, na vida dele, na terra, debaixo do sol. Qual é o mal? As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano, para o seu próprio prejuízo. E se tais riquezas se perdem, por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Se por um acaso você perde o que você tem, tudo aquilo que você lutou para conquistar, talvez perdeu tempo na sua vida, não ficou nada para o seu filho porque você perdeu. Então, Salomão está abordando, não quer dizer que todos vão passar por isso, mas ele vai mostrando aqui a Bíblia Sagrada as várias consequências possíveis da busca da riqueza, do desejo de ser rico. Ele mostra vários aspectos e vários problemas, mostrando claramente que a Bíblia não defende a ideia de tem que ser rico, tem que ser próspero, não. Até porque o conceito de prosperidade não é a mesma coisa que riqueza. Entenda, eu vou falar sobre isso. Ser próspero não significa, biblicamente falando, ser rico. Vamos seguir aqui. Não acumule. Aqui já é Jesus Cristo, chegamos no Novo Testamento.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Olha que texto que vai contra a ideia de ser rico. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Não está te proibindo de você ter o necessário, mas está pedindo não acumule. Para que eu vou me desgastar para ter mais do que o que eu preciso? É bem verdade que ter um certo conforto é bom, ter uma certa segurança é bom, não é proibido nem é pecado. Não é pecado nem ser rico. O pecado é mentir distorcendo o evangelho. O pecado é dizer aquilo que a Bíblia não diz. O pecado é atrair pessoas para a igreja, prometendo curas, prometendo milagre, prometendo riqueza. Isso é profanar o evangelho, isso é mudar o evangelho. Isso é ser leviano, isso é ser sujo, isso é ser mentiroso, isso é ser fariseu. Isso é ser herege, isso é ser satânico. Pregar o que a Bíblia não prega. Então Cristo está dizendo aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumule. Tenha o necessário. Busque o necessário. Se Deus quiser lhe dar riqueza, ele vai dar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Eles não ensinam isso. Sabe por quê? Porque grande parte dessas igrejas foram criadas para pregar e desfocar o evangelho, pregar riqueza, pregar milagre e desfocar a salvação. Eles não pregam a eternidade, eles não pregam arrependimento de pecados, eles não pregam vida eterna. Eles às vezes falam sobre isso, mas eles focam nessa terra. O plano central é essa terra, o alvo central é essa terra e essa vida. É isso que eles têm feito. Aí ele fala, versículo 20, não, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escalvam nem roubam. O verdadeiro tesouro, que é intocável, que é incorruptível, que ninguém pode roubar, que ninguém pode te tomar, é a salvação. Acumule tesouros nos céus. Acumule honra diante de Deus. Procure ser uma pessoa que Deus se agrada de você. Procure viver uma vida de santidade. Não é de perfeição. Nenhum de nós aqui está imune ao erro, ao pecado. Mas a gente também não vive em paz com o pecado. Nós não procuramos viver uma vida largada, sem se importar com aquilo que agrada a Deus, sem se importar. A gente não pode deixar de se importar com uma postura, com um linguajar, com uma conduta que agrade ao Senhor. Versículo 21, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse versículo é perfeito. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, o que é o tesouro? É aquilo que você ama, é aquilo que você quer. Onde tiver o seu tesouro, vai estar também o seu coração. Então, se o nosso tesouro é esse mundo, se o nosso tesouro é o dinheiro, se o nosso tesouro é a fama, se o nosso tesouro é qualquer coisa dessa vida, o nosso coração vai acompanhar. Esse versículo está dizendo, aonde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Quer dizer, o coração acompanha o tesouro. Por isso que o nosso tesouro tem que ser a eternidade. O nosso tesouro tem que ser Jesus Cristo. O nosso tesouro é a palavra de Deus, porque o nosso coração vai acompanhar essas coisas. Então, vamos lá. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus falando aos seus discípulos, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Não vou dizer o contexto que ele falou isso para não mudar aqui, mas ele foi honrado ali com a especiaria, e aí teve um probleminha, ele falou isso. Mas o que importa é Jesus afirmar que sempre haverão os pobres conosco, sempre, né? Refutando aqui a mentirosa teologia da prosperidade. E agora que o apóstolo Paulo, olha que coisa profunda que esses pastores não falam, eles escondem esses versículos. Paulo vai dizer aqui a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 6 e 7 e 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que é piedade? Piedade, resumindo aqui, é vida com Deus. É ter uma vida que agrada ao Senhor. Uma pessoa piedosa não é uma pessoa boazinha, mas é que tem uma vida com Deus. Então, Paulo está dizendo, a grande fonte de lucro é o quê? É a piedade, mas com contentamento. O que é isso? É ter uma vida com Deus com contentamento. É quando nós nos contentamos com o que a gente tem. A ideia aqui não é passar fome. A ideia aqui não é ser miserável. Mas a ideia é dizer que é o suficiente aquilo que Deus me deu.
Paulo vai explicar isso aqui melhor. Olha só, porque nada temos trazido para o mundo, nenhuma coisa podemos também levar dele. Por que eu vou querer mais do que eu necessito, se eu não trouxe nada para esse mundo e eu nada vou levar dele? Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui, isso que Paulo está ensinando tem alguma coisa a ver com o que os pastores têm pregado? Não. Tem alguma coisa a ver com teologia da prosperidade? Não. Eu não trouxe nada para esse mundo, nada eu vou levar dele. Então, é que eu tenha contentamento, que eu esteja contente. Aí está a ideia da raiz da palavra contente. Eu estar contentado com aquilo que eu tenho, que Deus me deu. E aí, Paulo vai dizer no versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, que haja um contentamento. Eu tenho o necessário para viver. Eu tenho que me vestir, eu tenho que me comer. Então, por que eu vou correr atrás de ser rico? Então, prosperidade significa, na Bíblia Sagrada, que eles não ensinam, prosperidade significa que eu alcancei sucesso naquilo que eu me propus alcançar. Eu quero apenas fazer um concurso público, passei, pronto, Deus me prosperou. Eu alcancei aquilo que eu queria alcançar. Eu fui próspero nas minhas intenções. Eu fui próspero naquilo que eu projetei para a minha vida. Não quer dizer ser rico. Eu quero apenas montar aqui uma coisinha para mim aqui, conseguir montar para mim, tô me sustentando com isso, estou me dando bem. Pronto, eu fui próspero naquilo para o qual eu coloquei um objetivo. Eu fui próspero naquilo que eu queria, na meta que eu coloquei para a minha vida. Isso é prosperidade. É Deus te abençoar naquilo que você queria alcançar. É Deus te dar sucesso naquilo que você gostaria de alcançar. Isso é ser próspero. Não quer dizer que tem que ser rico. Então, vamos lá. Então, é perfeito isso aqui. Aí Paulo vai dizer aqui, ora, eu duvido que você ouve isso de pastor que prega prosperidade. Eles arrancam isso aqui da Bíblia. Ora, os que querem ficar ricos caem. Olha a clareza, olha como Paulo aqui é contundente, olha como Paulo aqui é específico. Os que querem ficar ricos. Então, esses pastores estão deturpando a Bíblia. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas. Olha só, o que é que vai acontecer com quem quer ficar rico? Cai em tentação, cilada, em muitas concupiscências, desejos insensatos. Concupiscência é desejo. Desejos insensatos, de gente insana. Concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ou seja, o que quer ficar rico, Paulo está dizendo, ele vai cair nessas tentações, nessas ciladas, nesses desejos insensatos, perniciosos, que vão afogar o homem na ruína e na perdição. Para quem é isso? Para quem quer ficar rico. Porque a Bíblia não ensina que nós devemos buscar riquezas. Isso é esoterismo evangélico, né? Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí esses falsos pastores falam assim, mas Paulo está dizendo que é o amor ao dinheiro, nós não pregamos amor ao dinheiro. Mas o problema é que eles esquecem do que a Bíblia fala antes, que os que querem ficar ricos, e eles pregam o desejo de ficar rico, a necessidade de ser rico, a prosperidade como riqueza. Eles não falam de fato, eles não falam que nós devemos amar o dinheiro, mas eles nos incentivam a querer ser ricos. Isso eles fazem descaradamente. E aí Paulo vai dizer, quem quer ficar rico vai acabar caindo, se afogando na ruína e na perdição. E Paulo vai dizer, porque o amor ao dinheiro, porque quem quer ficar rico é porque ama dinheiro, pode não assumir. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Todos aqueles que estão na igreja buscando ser rico já se desviaram da fé, porque a Bíblia não ensina isso, Cristo não ensina isso, Jesus não foi rico, como eles mentem dizendo isso, não foi rico, e aí é o que Paulo diz, né? Alguns nessa cobiça desviaram da fé. O que a Bíblia está dizendo, é por isso que você vai entender, né? Olha o que Paulo continua dizendo aqui. Exorta, ou seja, aconselha, repreende os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha que profundidade.
Paulo dizendo que Timóteo teria que exortar, né, no caso ali, chamar a atenção dos ricos desse século, dessa vida, para que não sejam orgulhosos e nem depositem a esperança na instabilidade da riqueza. Veja que Paulo está dizendo, olha, não deposite sua esperança aí, é o que essas igrejas têm feito, porque quanto mais eu quero ser rico e faço campanha, e campanha, e campanha, entra ano, sai ano e fazendo campanha, porque parece que esse mal nunca sai, né? E aí eu começo a querer a criar uma esperança de ser rico. Mas Paulo está dizendo, não deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, porque a riqueza é algo instável. Mas deposite sua esperança em Deus, que tudo nos proporcionou ricamente para o nosso aprazimento. Aquilo que me apraz, aquilo que me alegra, aquilo que me dá prazer, Deus já me proporciona. Eu não preciso ser rico. É isso que Paulo está dizendo. Deposite sua esperança em Deus, que pode lhe dar o prazer, uma vida satisfatória, o contentamento. Versículo 18, ele está dizendo, Timóteo, diga também que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esse é o aconselhamento de Paulo, generosos em dar. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Olha que interessante, o mesmo que Cristo disse. Acumulem tesouro no céu. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, orienta os membros aí da sua igreja. Timóteo era um pastor, um jovem pastor, da igreja de Éfeso. E Paulo está dizendo, Timóteo, orienta esse pessoal a que eles acumulem tesouros, que esse tesouro seja um sólido fundamento para o futuro, para a vida eterna, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, porque a verdadeira vida não é essa terrena, que cada dia mais nós estamos apegados, que cada dia mais acreditamos que é a política que vai resolver, ou é a prosperidade que vai resolver. Não, Paulo está dizendo, acumulem tesouros que sejam um sólido fundamento para o futuro. Que futuro é esse? É a verdadeira vida. E você se apodera dessa vida eterna, não é apenas indo a uma igreja, não é apenas dizendo que crê em Deus, não é fazendo campanha, mas é de fato criando um tesouro que seja um sólido fundamento, ou seja, aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que agrada a Deus. Esse é o verdadeiro tesouro que vai nos levar para essa verdadeira vida. E aqui, Romanos 15, Paulo fala assim, porque aprove a Macedônia e a Acaia, eram regiões que Paulo viajou para fundar igrejas, da Ásia, da Europa, várias outras regiões. Paulo está dizendo, aprove a essas regiões, a Macedônia e a Acaia, levar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha que interessante. As regiões da Macedônia e da Acaia, né? Aqui é a carta aos Romanos, essas regiões fizeram uma coleta para levantar uma oferta para os pobres dentre os santos, ou seja, entre os santos havia pobres que precisaram da ajuda de outros crentes. Quer dizer, havia crente pobre, havia crente pobre e Paulo chamou de santos. Então nem todo crente tem que ser rico. A Bíblia não ensina isso, isso é mentiroso. Vamos lá, interessante. Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, quando ele percebe ali, ele está pressentindo que ele vai morrer, ele reúne os pastores da época para dar algumas orientações, é um texto maravilhoso, queria um dia discutir esse texto com vocês, mas Paulo, eu só peguei só esse trecho aqui, Paulo vai dizer, de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes, muito diferente dos pastores de hoje. Paulo está dizendo aqui para os presbíteros, para os pastores, de ninguém eu cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, ele está falando das mãos dele, as mãos de Paulo, estas mãos serviram para o que me era necessário. Olha aqui o contentamento, o que é necessário. Então, essas mãos me serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo está dizendo, as minhas mãos nunca quiseram tocar em nada que não fosse apenas o necessário, que me servisse tanto a mim quanto aos que estão comigo. Olha que diferença do que está sendo pregado hoje. Versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo, eu tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, como? Buscando apenas o necessário. Trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aqui foi uma palavra do próprio Jesus, pessoalmente para Paulo. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Hoje todo mundo quer receber riqueza, prosperidade, bênção, pois Jesus disse para Paulo, mais bem-aventurado é saber dar do que receber. Então, gente, é isso. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, que a gente possa aprender juntos aqui a meditar e a estudar a palavra de Deus como ela é, e assim desfrutar de uma vida de paz e, principalmente, sem perder o foco da salvação, que foi para isto que Cristo veio a esse mundo e morrer numa cruz, para nos redimir dos nossos pecados, nos perdoar dos nossos pecados, justificar os nossos pecados e nos tornar pessoas agradáveis a Deus, para que a gente busque a nossa salvação, a nossa eternidade, que esse é o verdadeiro propósito do Evangelho. Que Deus abençoe a todos.